Ultimamente, o que eu mais vi e ouvi de vendedores da Shopee reclamando que a Shopee fez reajustes em relação à divergência de pesos e medidas de postagem não está escrito. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu trago informações para que não venha acontecer isso com você. E se isso aconteceu e você tem a certeza que as medidas e os pesos estão corretos, fique comigo também, porque eu vou ensiná-lo a corrigir esse problema. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do meu grupo VIP lá no WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação com os meus inscritos. Também peço sugestão de temas e tiro dúvidas. Caso você queira participar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que isso não é culpa da Shopee. Mas Cauê, a culpa é de quem? Vamos lá. Quando você faz a postagem do produto, seja pelos correios ou pelas transportadoras, esse pedido ele passa por uma triagem. Lá eles pesam, lá eles tiram as dimensões do seu produto. Quando o correio ou a transportadora cobra o frete para a Shopee, ela faz a comparação do peso e das medidas retiradas lá na triagem dos correios ou transportadoras e compara com seu anúncio. Se tiver qualquer divergência, os correios ou as transportadoras cobram da Shopee e, por sua vez, a Shopee paga eles e cobra de você. Tenho certeza absoluta que algumas vezes os correios ou as transportadoras acabam colocando um peso e medida errado. Sim, isso pode acontecer, porque o fluxo de postagem é gigantesco. Então o atendente, ele pode colocar essa informação errada. Ele pode pegar uma dimensão e o peso de um produto e colocar em outro sem querer. E quando isso acontece, a transportadora ou os correios notificam o Shopee sobre essa diferença, a Shopee por sua vez paga e a Shopee vai cobrar de você. Então também tem como você solucionar esse problema, você ser ressarcido deste valor que foi reajustado da sua carteira. Mas para isso, para eu ensinar boas práticas e como você solucionar o problema quando a Shopee cobra injustamente de você, eu preciso ir para o meu computador e de lá vamos continuar. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, mostramos para o YouTube que somos engajados. Combinado? Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos conversar sobre as dicas úteis para que você não tenha custo adicional com divergência de peso e medidas, e depois vamos falar sobre a solução do problema quando a Shopee retirar da sua carteira valores em relação à divergência de pesos e medidas indevido. Primeiro, sobre as dicas. Entenda como funciona o sistema de peso da Shopee. Muitas pessoas não sabem como funciona o sistema de peso. Eu vou abrir aqui um anúncio para explicar para você. Vou aqui na parte de peso e aqui para você entender, quando o produto ele pesa 1 kg, você tem que colocar apenas o número 1. Qualquer peso abaixo de 1 kg, ele segue sobre 0 ponto o peso. Então, por exemplo, 400 gramas, você vai colocar 0,4. 500 gramas, 0,5. 600 gramas e 50, 0,65. Então, tudo que for abaixo de 1 kg, ele segue sobre o 0 ponto e o valor. Qualquer coisa de 1 kg para cima é 1 kg. Então, 1 kg e 200 gramas, 1,2. 3 quilos, 3. Então, desta forma, você vai colocar o peso exatamente. E o que eu via de seller fazendo isso errado, deixando o seu frete muitas vezes mais caro do que o necessário, ou por outras vezes sendo cobrado por colocar um valor menor do que deveria. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é sempre pegue o maior tamanho. Se você trabalha com variações dentro do seu produto e as variações têm pesos diferentes, por exemplo aqui, neste anúncio é uma calça leg, como você pode observar, e eu trabalho do P ao GG. É óbvio que o meu GG pesa mais do que o P. Então, qual peso eu devo colocar aqui? Sempre o maior. Então, se o meu GG pesa 400 gramas e o meu P pesa 300 gramas, eu vou colocar 400 gramas, que é o meu maior peso. Essa é a segunda dica. Por fim, vamos falar sobre sempre adicione um valor maior. Coloque ali uma margem um pouco maior do que o normal. Por exemplo, 100 gramas. Se o seu produto ele pesa 450 gramas, o que você vai fazer? Você vai colocar 550 gramas. Coloque 100 gramas a mais para não ter problema. Na parte de largura, comprimento e altura, coloque 2 centímetros a mais. Se a largura é 20, coloca 22. Se o comprimento é 20, coloque 22. Se a altura é 3, coloque 5. Ou seja, para o peso, coloque 100 gramas a mais. E para as medidas de tamanho do pacote, coloque 2 centímetros a mais. Desta maneira, vai ser muito difícil a Shopee cobrar de você um adicional por divergência de peso e medidas. Agora, se mesmo você que fez isso, a Shopee, ela cobrou essa divergência, então muito provavelmente foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Isso foi um erro dos correios ou transportadoras. E neste caso, você está sendo cobrado indevidamente. E o que você precisa fazer? Você vai abrir um chamado na Shopee para que ela possa averiguar os fatos e reembolsar você. Sim, a Shopee, ela reembolsa e daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link na descrição, que é o site de suporte da Shopee. Não vai no chat, porque o chat ele não vai resolver o seu problema. Se ele resolver, ele vai fazer isso aqui, ele vai abrir o help da Shopee e vai abrir um chamado. Então você não precisa do suporte para abrir o chamado, você pode vir aqui direto e abrir o chamado. Então você vai aqui colocar, você é um comprador ou um vendedor? Comprador. Aqui em qual é o principal assunto da sua solicitação, você vai colocar inquéritos gerais, você vai colocar o seu nome de usuário, você vai colocar o e-mail de cadastro e a descrição. E aqui você vai descrever. E aqui você precisa ser um pouco, eu não vou dizer ríspido, mas você precisa ser incisivo. Por exemplo, Shopee, fui cobrado um adicional sobre frete do pedido tal. Vale ressaltar que todas as medidas e pesos estão atualizadas, corretas, e eu coloco valor a mais para que não aconteça esse tipo de situação. Então, muito provavelmente foi um erro dos correios, caso você seja dos correios, ou transportadoras. Pode comparar esse mesmo pedido com o de outros clientes, aí você pode pegar um outro pedido que foi exatamente igual, e você vai colocar esse pedido e compare. Pegue o peso de um e pegue o peso de outro, que vocês vão verificar o meu peso e as minhas medidas estão corretas. Eu preciso de uma solução, estou enviando essa mensagem para vocês. Se medidas não forem tomadas, eu vou procurar outros recursos. De uma forma bem educada, mas bem incisiva, ok? Feito isso, você vai enviar. E dentro de 48 horas, a Shopee ela vai responder você já com a tratativa, ou ela vai dizer que foi aberto um chamado junto aos correios ou às transportadoras para que seja verificado. E você sempre vai anotando esse número de protocolo. Se eles não responderem, você vai abrir um outro. Aí no outro você vai colocar o protocolo do anterior. Mas sim, 99% das vezes a Shopee resolve no primeiro chamado, ok? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Caso tenha qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo, uma crítica, uma sugestão ou um elogio. Mas o seu like e o seu comentário é muito importante para mim. Caso você já teve problema de reajustes, faça um comentário aqui explicando como foi a sua experiência. Fico por aqui e até o vídeo de amanhã.